Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci. Vamos iniciar mais um assunto interessante sobre processo penal e nós vamos falar agora, pessoal, de recursos, tá? O nosso assunto agora é o assunto de recursos, né? Um assunto muito interessante. Vamos conversar um pouquinho como é que nós vamos desenvolver isso, tá? Eu separei uma parte teórica dos recursos para vocês. Então vocês vão ver que os slides, né, que a gente vai colocar aí para vocês, eles são bem teóricos, nós vamos fazer a leitura juntos, eu vou explicar tudo, mas eu quero também que vocês leiam o Código de Processo, tá, pessoal? Muita coisa do que eu vou falar, obviamente, que está no Código de Processo. Então, aquela linha que a gente sempre vem seguindo no processo penal. Eu quero que você anote aí o que você tem que ler, quer ver? Então, vamos lá para o finalzinho do Código de Processo e eu quero, né, que você assuma este compromisso. Nós estamos no título 2 dos recursos em geral, artigos 574. Então, anote aí, artigo 574 até o 580. Nesse primeiro momento, eu quero isso. 574 até 580, tá? Até o 580. É uma parte de teoria geral dos recursos que nós vamos trabalhar, tá bom? Depois entra o recurso em sentido estrito, depois entra a apelação, tá bom? Mas nesse momento eu quero pelo menos o 574 ao 580. Mas eu quero leitura atenta, leitura com memorização, tá bom? Independentemente do que a gente vai dar aqui. Então, aqui o que eu vou te passar também, obviamente, a gente vai conversar bastante, tá certo? E eu quero que você memorize isso. Mas a leitura do 574 ao 580 é fundamental, tá? Estou contando com isso. Vamos começar então, pessoal? Vamos colocar aí, então, o primeiro slide. O conceito, os tipos de recurso e a questão do recurso voluntário. Veja, vamos fazer a leitura para eu poder explicar? Então tá aí, recurso é o pedido de reexame ou reforma de uma decisão judicial, ou seja, é uma providência concedida à parte ou imposta ao juiz, no caso de reexame necessário, com o fim de obter uma nova apreciação da decisão ou da situação processual. Então o que é que eu quero aqui? Aqui eu quero o seguinte, vamos devagar com o conceito, porque eu quero que você guarde isso. O recurso é um pedido de reexame ou reforma de uma decisão judicial. Veja, pessoal, recurso é um ato de inconformismo, tá bom? Quem recorre está inconformado. O recurso é um ato de inconformismo. Quem recorre está inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, ou ainda que ele tenha sido favorável, não foi totalmente favorável, tá? Então, a pessoa, para recorrer, ela precisa estar inconformada com a decisão judicial. Então, ela vai recorrer, é um ato de inconformismo, tá claro isso? E ela vai recorrer a uma instância superior, tá? Mesmo que às vezes não seja superior hierarquicamente o juiz, por exemplo, se você pegar no juizado especial, na Lei 9.099, né, você tem o recurso sendo julgado por um colegiado da mesma instância, né, o chamado colégio recursal. Mas de resto, no Código de Processo Penal, sempre você vai ter o julgamento, o recurso julgando por uma instância superior. Salvo alguns casos, por exemplo, embargos infringentes, mas aí a gente vai falar no caso concreto. Então, o recurso é um ato de inconformismo. Quem recorre é quem está inconformado com a decisão e geralmente submetendo a decisão ao crivo de uma outra instância, de uma outra autoridade. Tá claro? Então, você vai me perguntar o seguinte, mas faz parte do que os recursos? Faz parte de algum princípio processual penal? Sim, ele faz parte do princípio do duplo grau de jurisdição, que eu já analisei com vocês quando eu dei os princípios fundamentais do processo penal, tá? E até que naquela oportunidade eu falei, repito agora, o princípio do duplo grau de jurisdição, ele não está expresso na Constituição Federal. Então não adianta você pegar a Constituição Federal e tentar localizar lá dentro o princípio do duplo grau de jurisdição. Não tem, tá? Mas ele faz parte do princípio do devido processo legal, tá bom? Por quê? Porque um devido processo legal, ele pressupõe a possibilidade da parte questionar uma decisão que lhe seja desfavorável e submeter essa decisão que lhe seja desfavorável
ao crivo de uma instância superior, tá bom? Então, o recurso é um ato de inconformismo, por meio do qual se leva a questão à análise de uma instância superior. E aí nós voltamos para o nosso conceito, então, aqui, não é? É um pedido de reexame ou reforma da decisão judicial, ou seja, uma providência concedida à parte, porque quem recorre é a parte. Só que no processo penal nós temos uma excrescência, nós temos um problema que é o recurso de ofício, né? O chamado recurso de ofício, recurso necessário, duplo grau obrigatório, recurso ex ofício, até eu ponho aí. Ou também uma providência imposta ao juiz no caso de reexame necessário. Porque às vezes o processo penal, e nós vamos ver em que situações já, o juiz é obrigado a recorrer da sua própria decisão. O que é uma contradição. Porque se ele deu a decisão, como é que ele pode recorrer da sua decisão? Como é que ele pode estar inconformado com uma decisão que ele mesmo proferiu? Portanto, nós pomos aí, ou seja, é uma providência concedida à parte ou imposta ao juiz, no caso de reexame necessário, com o fim de obter uma nova apreciação da decisão ou da situação processual, tá bom? Então, na verdade, quando a gente fala que é um ato de inconformismo, etc., nós estamos falando em situação normal. No processo penal, nós temos um probleminha que é o recurso de ofício, que numa reforma do processo penal, né, que se pretende futuramente, então fala-se num projeto de Código Penal que está no Congresso, fala-se muito, não é? E numa próxima revisão do processo penal, numa revisão legislativa, a tendência é a abolição desse recurso de ofício. Tá? Mas por enquanto ele existe, por enquanto ele pode cair na sua prova e por enquanto nós vamos estudá-lo adequadamente. Perfeito? Tipos de recursos. Então você já está vendo aqui, ó, recurso pode ser voluntário ou ele pode ser necessário ou de ofício. Então dentro do que eu estou te falando. Não é? O recurso do voluntário é o recurso da parte, daquela parte que está inconformada com a decisão. E o recurso necessário, também chamado recurso de ofício, é aquele que o juiz recorre da sua própria decisão, ou seja, ele submete a sua própria decisão ao crivo de uma instância superior. Tá certo até aí, pessoal? Tá? O recurso voluntário, vamos lá, ele exprime a vontade da parte em recorrer ou não da decisão. Então, aquilo que nós já conversamos, tá? Ninguém pode ser obrigado a recorrer de uma decisão judicial, ainda que esta lhe seja desfavorável. Tá bom? Nós vamos ver que existe a sucumbência, né? E quando a gente fala em sucumbência, quem é do cível acha que sucumbência é só tutu, né? Ah, você vai arcar com as verbas da sucumbência, é tutu, é dinheiro. Não, aqui para nós, sucumbiu, quer dizer, sucumbiu, perdeu. Tá bom? Então aqui a sucumbência, quem perdeu. Então só pode recorrer quem sucumbiu, quem perdeu, quem não ganhou a ação. Tá certo? Então no crime só vai recorrer quem tem uma sentença que lhe foi desfavorável ou não foi completamente favorável. Tá bom, pessoal? Então, o recurso voluntário, ele exprime a vontade de recorrer. Claro, por isso que eu falei, o recurso é um ato de inconformismo, tá bom? E agora o importante é, ninguém pode ser obrigado a recorrer de uma decisão judicial, ainda que essa lhe esteja desfavorável. Agora, na próxima tela, eu tenho uma questãozinha importante para discutir com você. E se houver divergência, está aqui em cima, entre o réu e o seu defensor? Já te ocorreu isso? Ou se você é advogado criminalista, você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você já não esteve em audiência e o juiz prolata a sentença, né? E aí o juiz já pergunta ao cabo da audiência, porque a audiência é única, né? Aquela audiência de instrução e julgamento, o juiz prolata a sentença em audiência, e aí ele pergunta para o seu cliente, né? Ô fulano, réu, você deseja recorrer? Porque se você desejar recorrer, já vai fazer o termo de recurso agora, já para você assinar. Aí ele olha para você como profissional, né? Ele pergunta, e aí, doutor? O senhor é meu advogado, o que o senhor me aconselha? Eu recorro ou não recorro? Você vai dar uma posição profissional, uma posição técnica. Ele, réu, às vezes vai ter uma posição mais pessoal. Não é? Então, para ele, por exemplo, ele pegou 1 ano de reclusão em regime aberto, sendo a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. Para ele tá bom. Ele fala assim, vou para cadeia? Não. Peguei regime aberto, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, eu vou prestar um serviço à comunidade, ou uma limitação de fim de semana, ou vou fazer uma prestação pecuniária, para mim tá bom. Então ele vai dizer para você, como profissional, doutor, para mim tá bom, para mim tá ótimo. Porque ele tem medo que num eventual recurso, a situação dele piore, o que não é verdade. Se o recurso for exclusivamente da defesa, a situação dele não pode piorar,
por proibição da reformatio impejus. Não é verdade? Agora, você aconselha, não, vamos recorrer, né? Vamos tentar aí, até porque pode-se trabalhar com uma prescrição, né? Nós podemos, né, protelar um pouquinho isso, podemos obter qualquer coisa em termos de melhora, ou até absolvição mesmo. E ele fica com medo. Então, quando há divergência entre a vontade de um e a vontade de outro, qual vontade deve prevalecer? Então, olha aí, se o réu manifestar a sua vontade de não recorrer, renunciando a este direito, e o seu defensor manifestar a vontade de recorrer, e pode ser o contrário também, tá, pessoal? Deve esta última prevalecer. Deve prevalecer a defesa técnica, que melhor atende à garantia da ampla defesa. Perfeito? Então, a bem da verdade é exatamente isso. O que nós temos aqui? A defesa técnica deve prevalecer. Essa posição, ela é pacífica na jurisprudência. Mas se você pegar em doutrina, você vai encontrar muitos autores dizendo o seguinte, olha, a vontade do réu deve prevalecer. Por quê? Porque quem pode o mais, pode o menos. O réu pode desconstituir o seu advogado? Pode. Ora, se ele pode até desconstituir o advogado, a vontade dele, ele manda. Porque se ele falar para o advogado, doutor, não quero recorrer, o advogado tem que obedecer. O advogado é o mandatário dele. Vocês entenderam? Então, na verdade, o advogado, ele tem a procuração para atuar em nome do cliente. Tá bom? Então, nesse caso, pessoal, muitos autores vão dizer para vocês, deve prevalecer a vontade do réu. Por quê? E quem pode o mais, pode o menos. Tá, é uma posição sustentável. Mas aí vem aquela questão do garantismo, do devido processo legal, né, da ampla defesa, que envolve a defesa técnica e a autodefesa. Aí vem a história. Bom, mas o profissional do direito, o advogado, é aquele que melhor sabe dos efeitos de um recurso, das consequências de um recurso, da utilidade de um recurso. Portanto, o réu, muitas vezes, como eu falei, ele pensa de um aspecto pessoal, do leigo, né? O que para ele está bom, às vezes. Mas não é bom do ponto de vista processual, ou pode melhorar, e ele não tem essa visão. Então, nesse caso, tem-se entendido na jurisprudência que prevalece a defesa técnica. Tem até uma súmula do STF, você está vendo aí, você já leu? Provavelmente a súmula 705, que diz, a renúncia, aí a gente tem que adaptar, né? Porque ele não fala especificamente disso. A renúncia ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então isso quer dizer o seguinte, a renúncia ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Porque é muito comum, o oficial de justiça vai na casa do réu citá-lo, aliás, intimá-lo da sentença, não é condenatória, em regra, e aí o oficial de justiça, quando vai se intimá-lo da sentença condenatória, já leva o termo de recurso. É muito comum isso na prática, né? O oficial de justiça já leva um termo. Metade da folha, geralmente no crime é assim, metade da folhinha de cima é um termo de recurso, que ele pode só assinar. E o oficial já fala assim, você quer recorrer? Porque já pega o recurso lá. Eu acho que não é uma providência adequada, porque o réu foi pego de surpresa, né? Foi lá, vamos supor, ele não saiu ciente da audiência. Vamos imaginar aquele caso em que o juiz sentenciou depois, e aí o oficial de justiça chega lá. O réu fala, pois não, eu sou oficial de justiça do seu processo. Pois não. Olha, eu vim aqui intimá-lo, você foi condenado. Está aqui a sentença. Aí o cara já toma um choque, né? Quanto eu fui condenado? Ah, foi condenado, sei lá, 4 anos de reclusão, regime semiaberto. O sujeito fica já meio passado, né? Você quer recorrer? Ele não sabe bem. Eu acho que não é bem aquele o momento para ele decidir. Ele tem que avistar-se com o seu defensor, conversar, ver a conveniência, né? Amadurecer. Mas aí, às vezes, ele... Ah, eu quero recorrer. Então ele assina o termo de recurso. Aí tudo bem, vai recorrer, não tem problema nenhum. Agora, e se ele desiste do recurso? Porque geralmente ele pergunta para o próprio oficial de justiça. Então ele pergunta o seguinte, o que você acha? O oficial de justiça fala, não sei, eu se fosse você eu não recorria, pode piorar, o que não é verdade. Pode piorar, ou tá bom, né, você cumpre aí, depois você pede o benefício. Então ele às vezes renuncia ao direito de recorrer. Quando o defensor é intimado, aí sim pela imprensa oficial, o defensor resolve recorrer. Aí diz assim, mas se o réu renunciou ao recurso, como é que o defensor pode recorrer? Já houve a preclusão, ele renunciou, acabou.
Aí veio a súmula, aí entra essa divergência que eu estou trabalhando com você. Aí entrou a súmula 705, a renúncia ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por esse interposta. Certo? Então, tranquilo, guarde bem isso, tá bom? Vamos seguir, recurso de ofício. Então, neste caso, é aquilo que eu te falei agora há pouco. O Código de Processo Penal, ele prevê 3 hipóteses, pessoal, de recurso de ofício, hein? Que também é chamado recurso ex officio, também é chamado de recurso necessário, também é chamado de recurso anômalo ou reexame necessário, tá bom? Todos têm essa característica. Então, nesse caso, nós temos o que aí? Essas 3 hipóteses, quais são elas? Me acompanha aqui. Sentença de absolvição sumária, tá? Naqueles casos do tribunal do júri. Decisão que conceder habeas corpus e decisão que conceder a reabilitação, tá? Com relação à absolvição sumária, há uma certa divergência na doutrina se ainda persistiria esta hipótese de absolvição sumária. Tá? Eu até menciono embaixo, as 2 primeiras estão previstas no artigo 574. E a terceira, que é a decisão que considera reabilitação, está no 746, tá bom? Mas nós vamos manter assim, tá? Se cair na sua prova, nós vamos manter assim. Porque pela lei ainda é assim. Alguns discutem que após 2008, com a reforma do procedimento do júri, né, a mudança do artigo lá determinado, não haveria mais o recurso de ofício da sentença de absolvição sumária. Mas o que tem prevalecido mantenha aí, caberia esse recurso de ofício. Tá certo? O juiz absolveu sumariamente, lembra do procedimento do júri? O juiz pode pronunciar, pode impronunciar, pode absolver sumariamente ou pode desclassificar. No caso, só no caso da absolvição sumária, ele teria que submeter a sua decisão ao crivo da instância superior, tá bom? Também quando ele conceder habeas corpus e também quando ele conceder a reabilitação. Então, guarde essas 3 hipóteses, que isso pode ser pedido na sua prova. Ok? Vamos seguir. Então, vamos ler aí. Vamos ler, que tem coisa para ler e para explicar. Há ainda uma 4ª hipótese. Sim, muita gente esquece dela. Lei 1521 de 51, artigo 7º. Que lei é a Lei 1521? Você lembra? É a Lei de Economia Popular. Ela não está no seu edital. Tá bom? Mas é a Lei de Economia Popular. Poxa, mas ainda está em vigor a Lei de Economia Popular de 51? Tá. Ela já foi, claro, sofreu várias modificações por legislações subsequentes, tá bom? Mas ela tem alguns dispositivos que ainda estão em vigor, sim. Tá? Ainda tem concursos que caem. Magistratura, Ministério Público, ainda pergunta, Defensoria, ainda pergunta a Lei 1521. É uma lei importante. Tem algumas coisas que nós usamos ainda, tá bom? Lá no artigo 7º tem uma hipótese de reexame necessário de recurso de ofício. Diz aí, 4º, quando for julgada improcedente a ação por crime contra a economia popular ou quando for determinado o arquivamento do respectivo inquérito policial. Então guarde isso aqui também. Tá? A gente sempre tem dito aqui, eu tenho dito para você o seguinte, você precisa saber bem isso. O que vai determinar você passar é o seu conhecimento. E o que vai determinar você passar nas primeiras colocações, nos bons, né, nas primeiras... vocês vão ser os primeiros a ser chamados, né, nas boas classificações, é o que você sabe mais do que o seu concorrente, tá bom? Então, você tem que saber mais que o seu concorrente. Saber o mesmo que ele sabe não dá. Você tem que saber mais que ele, tá bom? Por isso que a gente tem pego aqui no seu pé com bastante veemência. E aí eu até comento, então, embora tenha o nome de recurso de ofício, se trata, na verdade, de um reexame obrigatório da decisão judicial. Tá? Em certos casos expressamente previstos pelo legislador. Pode ser considerado como um requisito para aperfeiçoar o trânsito em julgado da decisão, ou seja, uma condição de eficácia da decisão. Sim, porque a decisão não se torna eficaz sem ter passado por um reexame necessário, tá bom? Gosta-se mais na doutrina do termo reexame necessário do que recurso, porque o recurso é um ato de inconformismo e seria uma contradição o juiz se inconformar com a sua própria decisão. Mas o Código de Processo trata como recurso. Tá? Ele chama de recurso de ofício. Então, nesse caso, se cair na sua prova recurso de ofício, recurso ex ofício, reexame necessário, duplo grau obrigatório, tranquilo, é a mesma coisa. Tá bom? Temos 4 hipóteses e essas 4 hipóteses estão aí, nós acabamos de te passar.
Vamos seguir, pessoal. Princípios dos recursos. Bom, eu pus aqui basicamente 3 princípios. Vez por outra, você acha algum outro princípio perdido aí na doutrina, não é? Você sabe que no direito penal e no processo penal, e você é da nossa área, então a gente pode falar, porque às vezes você pega o pessoal que se prepara para concursos de outras áreas que não a jurídica, e aí o pessoal não entende muito isso. A gente que é do direito, a gente sabe que sempre tem alguém que discorda, né? Sempre tem uma posição contrária, sempre tem alguém que inventa um nome diferente. Então a gente tem que estar acostumado com isso, tá bom? Então nada impede que depois você vai pegar um livro de processo e vai ver um outro princípio, tá? Mas os básicos, os padrões, são esses 3 princípios. O princípio da fungibilidade, tá? O princípio da unirrecorribilidade e o princípio da variabilidade. Tá certo? O princípio da fungibilidade, pessoal, também chamado de teoria do recurso indiferente, ele é muito tranquilo, está no artigo 579 do Código de Processo Penal. Então vamos pegar o 579? Me acompanha aí. O artigo 579, deixa eu pegar o meu aqui. Vamos lá, 579, deixa eu pegar a fitinha, né, do nosso código, é sempre bom deixar lá, bonitinha, sempre pronta para uso. 579, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Tá? Bom, acontece, viu, pessoal? Acontece sim. Então, esse é o princípio da fungibilidade. A doutrina tem dito que salvo erro grosseiro também. Tá? Mas o erro grosseiro é muito relativo. O que é um erro grosseiro, né? Então, pelo Código 579, salvo a hipótese de má-fé. Então, se cair na sua prova só má-fé, tá bom, tá certo. Mas se cair também hipótese de erro grosseiro, ou má-fé ou erro grosseiro, é o que a doutrina tem entendido. Então, a parte não pode ser prejudicada, vamos fazer a leitura aqui do slide. A parte não pode ser prejudicada pela interposição equivocada de um recurso por outro, salvo no caso de má-fé ou erro grosseiro, artigo 579. Com relação ao prazo para a interposição do recurso impróprio, aquele recurso que não era para ser interposto, mas foi interposto equivocadamente, há divergência na doutrina. Para alguns autores, já explico isso, o recurso impróprio, aquele que foi interposto no lugar do outro, deve ter sido interposto no prazo do recurso cabível. Para outros, o prazo é indiferente desde que exista boa-fé, dúvida doutrinária e jurisprudencial. Eu sou muito sincero em te dizer o seguinte: as hipóteses de fungibilidade no processo penal se restringem basicamente ao recurso em sentido estrito e apelação, que tem um probleminha lá que a gente vai ver. O nosso Código de Processo Penal, ele não é tão técnico quanto o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil de 73 já era muito técnico, e é ainda porque está em vigor. O próximo Código de Processo Civil, mais técnico ainda. O Código de Processo Penal não é tão técnico, pessoal. Você vai encontrar dificuldade no recurso, por exemplo, para saber quando cabe apelação, quando cabe recurso em sentido estrito. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos uma regra do tipo, contra a sentença cabe apelação, contra a decisão interlocutória cabe agravo, como acontece no cível, e contra o despacho de mero expediente não tem recurso nenhum. Aqui não é assim. No processo penal não é assim. Basta você olhar o artigo 581. Ele fala da decisão, né, caberá recurso no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, que. Aí ele arrola vários itens ali. Ele arrola vários itens. Esses itens todos arrolados são números clausos, né? Quer dizer, a gente até tem fora, alguma hipótese de legislação especial, que tenha recursos em sentido estrito também. Mas temos aqui aquele rol do 581. Ah, tá lá, então cabe recurso em sentido estrito. Não está lá? Não, aí vamos para o 593 que fala da apelação, aí vamos ver lá. Então, para nós, não tem uma regrinha. E sempre, tanto para o recurso em sentido estrito no processo penal, quanto a apelação, o prazo de interposição é de 5 dias. Tá? O prazo de razões é que é diferente, mas para interpor, 5 dias. Então, para nós, dificilmente ocorreria a interposição fora do prazo. Se for fora do prazo, não cabe nenhum nem outro, por conta da intempestividade. Tá bom? Mas no processo civil, a fungibilidade também existe. Né? Então, vamos imaginar, se para interpor um agravo o prazo é de 5 dias, para interpor uma apelação o prazo é de 15, tem diferença.
Porque o sujeito pensa que a apelação, na verdade, é agravo. Ele interpõe no 10º dia. Perdeu o prazo. Ou não. Então, aqui, para nós, no processo penal, esses efeitos são minimizados, a questão do prazo. Tá? Porque nós temos 5 dias tanto para interpor a apelação, quanto para interpor o recurso em sentido estrito. E aí fica aquela história, pessoal. Sabe onde nós temos muito, e você vai pegar isso na prática, quando você estiver trabalhando, né, com os processos? Você vai ver que hoje nós temos o seguinte panorama. Até 2008, a pronúncia do tribunal do júri era considerada sentença, tá? Até 2008, o código falava sentença de pronúncia. Então, interpunha-se apelação. Então, assim, contra a sentença de pronúncia cabe apelação. Só que o que aconteceu? Após 2008, ela foi tratada como decisão. E aí cabe recurso em sentido estrito. Então, o certo hoje é interpor recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, tá? Acontece que tem muita gente ainda antiga, né, das antigas, que não interpõe apelação. Então, eu recebo sempre no Ministério Público isso. Então, vem lá, vem autuado com uma apelação. Aí eu tenho que pôr uma preliminar no meu parecer. Preliminarmente, trata-se, na verdade, de recurso em sentido estrito. A parte interpôs equivocadamente a apelação. Entretanto, em atenção ao princípio da fungibilidade dos recursos previsto no artigo 579, deve o presente recurso ser processado regularmente. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a parte se equivocou. Ah, professor, mas isso não seria um erro grosseiro doutrinário? Até seria. Mas também não vamos deixar o recurso não correr por conta disso. Houve má fé? Não. Então, ponto. Deixa correr como recurso em sentido estrito, embora tenha sido interposto como apelação. Você entendeu? A parte administrativa, o tipo de registro, a estatística do tribunal, isso não é problema nosso. Tá bom? Então, aí isso aí retifica lá e pronto. O que nos interessa é o segmento do recurso até um eventual provimento ou não. Então, ele deve ser recebido e deve ser conhecido. E o parágrafo único do 579 fala, se o juiz já perceber na hora que ele recebe, em primeira instância, que ele faz aquele crivo, aquele juízo da admissibilidade do recurso, se ele já perceber que é um recurso indevido, ele já recebe como recurso certo. Tá claro? É o que fala o parágrafo único do 579. Tranquilo isso, né, pessoal? Vamos seguir. Princípio da unirrecorribilidade. É interessante, só cabe um recurso de cada decisão. Né? Também chamado de princípio da singularidade ou princípio da unicidade. Guarde os nomes também, porque aí cai na sua prova. O que é o princípio da unicidade, né? O que é o princípio da singularidade? Puta vida, não lembro. Unirrecorribilidade eu sabia, mas esse outro nome. Então guarde o outro nome, porque às vezes o examinador vai te perguntar com outro nome. Então, segundo esse princípio, para cada decisão há uma única espécie de recurso previsto em lei. Tá? Então, o que eu falei, se cabe recurso em sentido estrito, não cabe apelação. Se cabe apelação, não cabe recurso em sentido estrito. E assim sucessivamente para outros recursos. Exceção. Está aqui. Opa, desse lado. Exceção. Está aqui. Possibilidade de interposição simultânea do recurso extraordinário ao STF e do recurso especial ao STJ. Tá bom? Essa é a única exceção. Então, guarde bem, depois nós vamos estudar esses recursos oportunamente. E o princípio da variabilidade, segundo o qual é permitido ao recorrente desistir de um recurso já interposto para a interposição de um recurso novo, desde que se observe o prazo legal. Então, por exemplo, nem precisa, tá? Mas vamos falar o seguinte, o sujeito interpôs a apelação da decisão de pronúncia, está errado. Aí o que ele faz? Ele corre, desiste e interpõe o recurso certo, que é o recurso em sentido estrito. Como eu falei, nem precisaria porque existe o princípio da fungibilidade. Mas vamos imaginar que ele não queira passar aquele mico, né? Pagar o mico de depois alguém falar, interpôs o recurso errado. Ele interpõe lá o errado, ou eu me equivoquei. Desiste e interpõe o certo. Pode, desde que ainda esteja no prazo. Percebe? Desde que ainda esteja no prazo. Tá? Por que eu ponho essas observações aqui embaixo? Esse princípio não se aplica ao MP, porque o MP não pode desistir de recurso que haja interposto. Então, acabou. O MP interpôs errado. Se for o caso de fungibilidade, aplica, se não, não. Senão o juiz não recebe o recurso. O MP não pode desistir de recurso que haja interposto. Tá? E letra B, parte da doutrina e da jurisprudência entende que esse princípio
deixou de existir em face do fenômeno da preclusão consumativa. Ora, que fenômeno é este, né? Você sabe que a preclusão é a perda da possibilidade de praticar o ato processual. Tá? Nós temos preclusão temporal, nós temos preclusão lógica e nós temos preclusão consumativa. Preclusão temporal, ela ocorre com o decurso do prazo. A preclusão lógica, não é? Ela decorre da incompatibilidade de um ato praticado com a vontade de recorrer. Por exemplo, se eu fiz um acordo em audiência, eu não posso recorrer da sentença que homologa esse acordo, porque eu fiz um acordo. Percebe? Então, é uma preclusão lógica. E a preclusão consumativa significa, uma vez que eu recorri, eu já consumei. Então, eu não poderia recorrer duas vezes. Tá bom? Então, é uma posição da doutrina e da jurisprudência. Mas, para todos os efeitos, vale a variabilidade, sim. Pode desistir de um recurso e interpor o outro, certo, correto, desde que no prazo. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isso aí, tá bom? Depois nós vamos... temos ainda alguns outros princípios aqui, pessoal? Tá, eu só vou mencionar alguns princípios, tá? Nós não quero me estender demais, mas eu quero ver alguns outros recursos. Aqui tem 2 slidezinhos só, a gente já mata isso e depois deixa o outro módulo mais tranquilo, tá bom? Então, olha, parte da doutrina ainda faz menção a outros princípios. Olha aí, o princípio do duplo grau de jurisdição, né? A gente tem que hidratar a garganta, né, pessoal? Por isso que eu vou tomando uma aguinha aqui durante a fala, para não ficar rouco, né? Porque senão com a secura, né, a gente acaba ficando rouco. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição, eu já falei para você, tá? Ele não é um princípio da jurisdição propriamente dita, né? Mas é um princípio recursal, tá bom? Aliás, ele é mais um princípio da jurisdição do que um princípio recursal, porque, na verdade, ele não vem previsto na Constituição, ele decorre do devido processo legal. O princípio da dialeticidade, já ouviu falar? Já? Olha, segundo o qual, vamos ler comigo? E eu explico. Segundo o qual, o recurso deve conter os fundamentos que embasam o inconformismo do recorrente, permitindo à parte contrária apresentar as contrarrazões, tá? Então, é chamado contraditório em sede recursal. Esse princípio da dialeticidade diz assim, o recurso é dialético. Por quê? A parte recorre, ela tem que dizer por que recorre. Então, nós temos as razões de recurso. E, obviamente, que, apresentadas as razões, a parte contrária, a parte recorrida, tem o direito de apresentar contrarrazões. Então, existiria um contraditório em sede recursal. Tá? Então, fala-se em dialeticidade. Princípio da taxatividade, segundo o qual os recursos devem estar previstos expressamente em lei. É interessante esse recurso. Não se admitindo que a parte requeira a reforma de uma decisão judicial sem que haja previsão legal do meio impugnatório. Claro. Se não tem o recurso cabível, vai recorrer do quê? Eu quero interpor um recurso, mas essa decisão é irrecorrível. Tá? Quando a gente estudou partes, e eu já gravei essa aula, né? Juiz, Ministério Público, acusado e o seu defensor, assistente de acusação, pedi para você ler. Você lembra que tem um artigo lá, na parte do assistente, que fala que o despacho do juiz que aceitar o assistente, a habilitação do assistente de acusação, ou não aceitar, que indeferir, é irrecorrível? Lembra? Tem um artigo lá. Então é irrecorrível, não tem recurso para essa decisão. Mas eu quero recorrer, mas não tem recurso, meu Deus do céu. Se eu perguntar para você, qual o recurso cabível da decisão do juiz que recebe a denúncia? Tem recurso? Não. Eu tenho recurso da decisão que rejeita a denúncia. É o recurso em sentido estrito, está no 581. Agora, e da decisão que recebe a denúncia, tem recurso? Não. Tem-se admitido, excepcionalmente, um habeas corpus, se se entender que este recebimento da denúncia caracterizaria um constrangimento ilegal. Tá? Caberia, em tese, um habeas corpus, que, diga-se de passagem, não é recurso, embora o Código de Processo Penal coloque o habeas corpus dentro do capítulo dos recursos, mas, a bem dizer, ele não é um recurso, ele é uma ação constitucional. Tá bom? Então, não tem recurso contra a decisão que recebe a denúncia. É irrecorrível. Tá? Por quê? Porque os recursos são taxativos. Tudo bem, pessoal?
tá? E aí, nós temos o princípio da voluntariedade e da personalidade. O que é o princípio da voluntariedade? Somente, eu já falei, já mencionei mais ou menos esse princípio para vocês, dou uma reforçada. Segundo o qual, somente a parte sucumbente pode manifestar a sua insatisfação com a decisão judicial mediante a interposição do recurso. Claro, recorre quem sucumbiu, recorre quem perdeu. Na verdade, esse princípio confunde-se também com uma característica dos recursos, que é a voluntariedade. Sim, o recurso é voluntário, salvo aqueles casos em que ele é de ofício pelo juiz. Já conversamos. E o princípio da personalidade recursal, segundo o qual o recurso só beneficiará a parte que o interpôs, tá? Não aproveitando aquele que não recorreu. Ah, mas tem uma exceção? Tem, tá bom? Artigo 580, que é o chamado efeito extensivo dos recursos, não é? Que nós vamos chegar lá, que significa que, salvo, né, a hipótese de tratar-se de uma questão unicamente pessoal, o recurso, o provimento de um recurso, de um corréu, também aplica-se ao seu coautor ou partícipe, tá bom? Desde que não seja uma questão, como eu falei, unicamente de caráter pessoal, fundamento do recurso. Nós vamos estudar isso oportunamente, tá bom? Então, guarde bem esses princípios, pessoal. Então, olha, nós temos lá os três, vamos recapitular rapidinho? Ó, princípio da fungibilidade, princípio da unirrecorribilidade, princípio da variabilidade, que mais? Princípio do duplo grau de jurisdição, princípio da dialeticidade, princípio da taxatividade, princípio da voluntariedade, princípio da personalidade recursal. Tranquilo, né? Então, ó, sossegadinha essa aula, tá bom? Então, vamos parando por aqui. A gente vai, obviamente, continuar em módulo posterior, mas, por enquanto, nós ficamos por aqui, tá bom? Obrigado pela atenção.